Senhor, meus irmãos, com muita alegria, com muita honra. Mais uma vez eu estou aqui, através desse vídeo, para comentar com os irmãos algo a respeito da Bíblia Sagrada. Hoje eu estou de posse, estou analisando, lendo a primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, o versículo 1, 2, até o versículo 7. O apóstolo Pedro, nessa sua primeira epístola, ele tem tratado de coisas muito práticas, desde o seu primeiro capítulo, capítulo 1, capítulo 2, ele tem nos ensinado como viver uma vida prática. Ele fala de como nos comportarmos com relação à política, não é? Honrai o rei, honrai aos governantes. Ele nos ensina como nos comportarmos enquanto empregados e empregadores. Ele nos ensina como lidar com o relacionamento entre pessoas não evangélicas e pessoas evangélicas. E agora aqui nesse capítulo 3, ele dá conselhos práticos, conselhos conjugais, na inspiração do Espírito, ainda que essa palavra ela não seja muito bem vista, muitas pessoas não concordem com ela, achem ela um pouco retrógrada, antiga, que precisa de uma interpretação melhor, mas está aqui na Bíblia. Pedro, no capítulo 3, versículo 1 a 7, a partir do seu primeiro versículo, ele diz: Vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Sede submissas, sujeitai aos vossos maridos. Agora, irmãos, quando nós falamos, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, algumas logo se reclamam, não concordam, fecham logo a cara, não concordando com essa expressão. Mas há uma finalidade no mesmo versículo do porquê elas precisam ser submissas ao vosso marido. E Paulo, ele completa o que Pedro diz no capítulo 5, versículo 22 ao versículo 24 de aos Efésios. Ele diz que a mulher precisa ser submissa ao marido, como a igreja precisa ser submissa a Cristo. Voltando a Pedro, ele diz que a mulher precisa ser submissa ao marido com a finalidade. Não é a finalidade de um marido querer ser melhor do que a esposa, não é a finalidade de ele querer te humilhar, pisar em você e você ser menos do que ele. A finalidade aqui é você ganhar o teu marido para Jesus. A finalidade aqui é você ganhar os teus filhos para Jesus através do seu testemunho. Veja que ele diz: mulher, seja submissa aos vossos maridos, porque se algum deles, está falando de várias mulheres, se algum deles, do seu marido, não obedecer a palavra de Deus, não respeitar a palavra de Deus, então não adianta pregar para ele. Não adianta falar Jesus é bom, Jesus vai voltar, o céu é real, o inferno existe. Não adianta. Você vai ganhar ele sem palavra. É o que o versículo 1 diz. Você vai ganhar o seu marido sem palavra, no seu bom trato, no seu bom testemunho, não é? No seu bom testemunho. E isso não serve simplesmente para a mulher, isso também serve para o marido. Se por acaso você é crente e a sua esposa não é, ou você é crente e a sua esposa diz que é, mas é uma atribulada, só vive brigando, reclamando, criando confusão dentro de casa, você tem que tratá-la com amor, com carinho, tem que demonstrar mudança de caráter, de personalidade, de mudança de atitude. Você tem que ser humilde, você tem que aguentar calado, sim. Você tem que suportar coisas que em outrora você não suportaria. Sabe para quê? Para ganhá-lo. Para ganhá-lo. A Bíblia diz que nós devemos proceder assim, e quem fala é Paulo
a Tito, no capítulo 2, versículo 3 a 5, nós devemos proceder assim para que a palavra de Deus não seja blasfemada. O que significa isso? O que significa isso? Significa dizer ao teu marido que não é crente, ou que ainda está se convertendo, ou a tua mulher que não é crente ainda está se convertendo, acontece alguma coisa dentro de casa, e ao invés de você dar testemunho de crente, ficar paciente, entregar nas mãos de Deus, você cria uma confusão, faz uma tempestade no copo d'água, e imediatamente ele não vai falar de você, ele vai falar do teu Deus. Ele vai falar da tua igreja, ele vai falar do evangelho que você prega, ele vai dizer, se for para ser crente igual você é, eu prefiro não ser crente. Então assim a palavra de Deus estará sendo blasfemada. Agora, se você suportar, renunciar, engolir, por amor à palavra, ao evangelho, você vai ganhar ele para Jesus, você vai ganhar ela para Jesus. Eu digo, queridos, e não apenas em minhas palavras, mas nas palavras de Pedro, que o que faz uma mulher irresistível ao seu marido, não é ela pintar o cabelo, e eu não vou falar de usos e costumes, é o que o texto diz. Não é ela pintar o cabelo, não é ela usar brinco, cordão, malhar nas academias, ou usar um vestido sensual. Está aqui no versículo 3, 4. O que faz uma mulher irresistível ao seu marido é ela ser tranquila, é ela ser prudente, é ela ter temor de Deus, ela saber se comportar em situações difíceis. Provérbios 14 diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos destrói o seu lar. O que faz uma mulher irresistível aos olhos do seu marido não é o que está por fora, é o que está por dentro. É a sua mansidão, é saber falar na hora certa, responder na hora certa. O tom de voz faz muita diferença. Meus queridos irmãos, Pedro nos dá conselhos práticos. Acate os conselhos de Pedro. E para encerrar aqui, nesses 8 minutos de palavra, ele não fala simplesmente às mulheres, mas lá no versículo 7, ele nos dá um puxão de orelha que me fez pensar. Ele diz, vós maridos, vivei em paz com as vossas mulheres, honrai-a como vaso mais fraco, tratai ela como se deve, porque se você não tratar a sua esposa como se deve, as tuas orações serão impedidas. Imagina você indo para o culto dizendo glória a Deus. É claro que é só um exemplo que eu vou dar. Você indo para o culto dando glória a Deus e o anjo pegando uma raquete e rebatendo teu glória. Não, teu glória não vai subir. Imagine você indo para o culto fazendo uma oração e o anjo rebatendo tua oração com a raquete, dizendo, não, tua oração está impedida, não pode. Porque você saiu de casa brigado, porque você está intrigado com a sua mulher, porque você tratou a sua esposa com brutalidade, com insensibilidade. Então a Bíblia diz que o marido deve tratar a sua esposa como se deve, com honra, como vaso mais frágil. Senão as tuas orações serão impedidas. A gente vê isso em 1 Timóteo, acho que 2, Timóteo capítulo 2, autor do versículo 8, diz que a oração, quando nós formos orar, nós temos que orar levantando as mãos sem ira e sem contenda. Ou seja, uma oração eficaz, uma oração para ser respondida e ouvida por Deus, não pode ter ira, uma ira guardada no teu coração. Você está na igreja orando, mas você está pensando, quando eu chegar em casa ela me paga. Quando eu chegar ele me paga. Com contenda. Essa oração não é uma oração eficaz, não é uma oração respondida. Então quero chamar a tua atenção. Medite, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7, e veja os conselhos conjugais que Pedro, o apóstolo, nos dá. São riquíssimos, são extraordinários, vai salvar a tua vida. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus.